Ah, não vou fazer intro hoje não, então já bora começar aqui falando do assunto. Então, um dos fatores mais importantes que chegou até a inibir o estudo da praxeologia nos últimos 70, quem sabe 80 anos aí, foi o argumento do Hayek de que a praxeologia ela é inaplicável ao estudo de fenômenos de mercado. Então, o podcast de hoje vai ser posicionamento do Hayek sobre a praxeologia. E o argumento dele, né, que ele chamou de pura lógica da escolha, tradução minha, né, ele é até que simples, na verdade, né, e como essa pura lógica da escolha, a forma que o Hayek entendeu, né, ela vai envolver uma relação analítica entre duas coisas, que vai ser o objeto da ação de um agente e a ação da agente. Então, eu separei aqui mais ou menos uma citação que eu mesmo traduzi, mas vou tentar incrementar com alguma coisa ou outra para ficar mais fácil, do, do, do Fatos das Ciências Sociais. É um livro do Hayek aí, pouco conhecido, mas é muito bom, inclusive, sobre metodologia. Essa galera que acha que o Hayek é um darwinista maluco. É até bom ler por isso. Então, o que ele vai falar? A partir do fato de que sempre que interpretamos a ação humana como em qualquer sentido intencional ou significativo, seja ele na vida comum ou para os próprios fins da ciência social, a gente tem que definir tanto os objetos da atividade humana quanto os diferentes tipos das ações em si, mas não em termos físicos, mas em termos das opiniões ou intenções das pessoas que atuam. E daí vai se seguir algumas consequências importantes, né, que ele vai falar do que nada menos do que podemos, a partir dos conceitos dos objetos, concluir analiticamente algo sobre o que as ações serão. Então, se a gente definir um objeto em termos da atitude de uma pessoa em relação a ele, claro, vai seguir disso que a definição do objeto implica uma declaração sobre a atitude da pessoa em relação à coisa. Então, quando a gente diz que uma pessoa possui comida ou dinheiro, ou que ela está pronunciando alguma coisa, a gente está sugerindo que ela sabe que o primeiro pode ser comido, que o segundo pode ser usado para comprar algo, e que o terceiro pode ser compreendido. E talvez mais do que isso, né? Então, a concepção do Hayek de praxeologia, o que ele chamou, que eu também disse que é lógica pura da escolha, ela é um tipo de análise conceitual. Então, se eu disser para vocês aqui que o objeto que confronta a gente é comida, a gente pode concluir analiticamente que a ação associada a esse objeto será comer. Então, se o objeto que confronta o agente é dinheiro, a gente pode dizer que a ação associada a isso vai ser comprar ou vender, e por aí vai, né? Então, dessa forma, o Hayek ele vai conceber uma relação analítica, logicamente necessária entre o objeto que nós, que, né, vamos fingir aqui que todo mundo é cientista social, que os cientistas sociais, ou nós, no meu exemplo, né? Não sei nem porque eu disse isso, mas bora lá. Que a gente vai assumir que confronta o indivíduo. E dois, que vai ser a relação que a gente vai realizar com base na suposição do objeto que confronta o indivíduo. Então, a relação analítica do Hayek aí é entre o objeto que parece para um agente observado, que ele vai aparecer para o agente observado ou estudado, e a ação que deve acompanhar esse objeto, né, por análise conceitual. Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar que o mercado ele é formado pela interação de várias pessoas, né? E quando a gente estuda o mercado, então a gente está estudando a relação entre várias pessoas. Não vai ser só um agente individual e a relação entre sua ação e objeto de ação. Então aqui está, separei outra passagem do Economia e Conhecimento. Se eu não me engano, acho que esse é o discurso. Não, não é. É um ensaio do Hayek. Tem outro que o nome é parecido, que é um discurso dele, do Nobel, que ele ganhou lá do Banco Central. Curioso, né? Então, o que ele disse que, vamos abrir aspas aqui, né?
há muito tempo sinto que o próprio conceito de equilíbrio e os métodos que empregamos na análise pura têm um significado claro apenas quando confinados à análise da ação de uma única pessoa e que estamos realmente passando para uma esfera diferente e silenciosamente introduzindo um novo elemento de caráter totalmente diferente quando aplicamos a explicação das interações de uma série de indivíduos diferentes. Então, o sentido em que usamos o conceito de equilíbrio para descrever a interdependência das diferentes ações de uma pessoa não admite imediatamente suas aplicações às relações entre as ações de diferentes pessoas. Fecha aspas. Palavras do Hayek aqui, tá? Tradução minha, é claro. Tô pegando mais o conteúdo em inglês mesmo, que eu costumo ler por aí, até porque o Hayek ele tem pouco livro traduzido, né? O Mises até que tem mais. Então, para ter uma ideia clara aqui do ponto do Hayek, a gente pode considerar, vamos considerar aqui que a gente é um cientista social olhando para um mercado local do topo de um prédio próximo. O que a gente vai ver? A gente vai ver muita gente interagindo e fazendo um monte de coisa, né? Comprando, vendendo, conversando, comendo. Então, para cada um desses agentes individuais, a gente pode aplicar o princípio analítico lá da pura lógica da escolha do Hayek, que vai ser, se um agente tem comida, a ação associada a isso é comer. Se ele tem dinheiro, a ação associada a isso é comprar. E por aí vai, né? São N exemplos aí. Só que para o Hayek, esse método de análise ele não se aplica ao relacionamento entre indivíduos. Então, se um agente tem comida, isso não diz nada necessário ou que se segue diretamente sobre a ação de um segundo indivíduo, né? Então, essa lógica pura da escolha, né, que é o termo bonito, né, de praxeologia do Hayek, não se aplica ao estudo do mercado. E peraí, eu vou tomar uma água aqui, pelo amor de Deus, tô falando demais. Segura um bocado aí. A novidade de hoje é que eu trouxe água, então vai dar pra falar um pouco mais tranquilo, porque nos outros podcasts que eu tava gravando, eu tava quase morrendo, né? Eu saía com a voz toda ferrada. Eu nem sei porquê, tem gente que fala muito mais e não fica assim, nunca vou entender. Minha mãe, por exemplo, quando dando pra falar no meu ouvido aqui, nunca perde a voz, mas vamos lá. Acho que o argumento do Hayek que ele vai trazer vai ser a diferença fundamental entre a concepção de economia do Mises e da concepção dele, né, do próprio Hayek. E a proposição fundamental, vamos chamar isso de economia, da economia hayekiana, né, é que o estudo de mercado só pode ser empírico, não pode ser a priori. Então, a praxeologia, nesse caso, ela não é aplicável ao estudo de mercado. Aí, outra citação do Hayek também, do Economia e Conhecimento. Então, o que ele diz é: o que vejo agora com clareza é o problema de meu relacionamento com Mises. Que doideira, né? Parece até que os dois namoravam, alguma coisa assim, né? Que, ó, continuando aqui, né? Perdão, também, eu tô falando demais, né? E o que vejo agora com clareza é meu problema de relacionamento com Mises. Começou com meu artigo de 1937 sobre a economia do conhecimento, que era uma tentativa de persuadir o próprio Mises de que, quando ele afirmou que a teoria de mercado era a priori, ele estava errado. Que o que era a priori era apenas a lógica da ação individual. Mas no momento que você passou disso para a interação de muitas pessoas, você entrou no campo empírico. Toma mais água aqui, pelo amor de Deus. Bora. Então, como esse argumento do Hayek contra a praxeologia ele é até simples, né? Então, também para quem já escutou os outros podcasts que eu fiz aqui, e quem sabe até alguma live do Meurinha, não lembro se ele fez sobre praxeologia, mas se tiver, já vou dando a dica aí para botar aí em cima para a galera clicar aí.
É uma crítica fácil, mas pelo menos eu acho que dá para responder fácil também. E dá para entender a resposta, que é o principal, né? O que a gente pode perguntar é: quando o mercado é o objeto da ação do agente, então, quando o indivíduo observa o mercado, ou quando ele caminha o mercado, ou quando ele cumpre o mercado, por que não podemos tirar uma conclusão analítica disso sendo o objeto de ação do indivíduo? Ou então, quando um preço é o objeto da ação do agente, ou seja, quando o ator lá, o agente, ele está observando um preço, ou ele pede um preço, ou então ele paga um preço, por que a gente não pode tirar uma conclusão analítica desse objeto da ação de indivíduo? Pelo menos isso o Hayek nunca deixou, nunca chegou a responder. Então, por que a gente não pode chegar numa conclusão analítica a respeito de qualquer objeto social ou fenômeno social, ou então qualquer objeto de mercado, ou fenômeno de mercado, entendendo todos eles como objetos da ação de um agente e tirando as conclusões desses objetos, né? Como o próprio Hayek indica. Pergunta aí pra galera aí, chata, inclusive, que se denomina Hayekiana e que fala que Mises é pseudocientista e outras coisas, nível Paulo Gala, economia e finanças, né? Então, bora voltar aqui. Então, se a gente presumir que o indivíduo possui comida e a partir disso a gente pode chegar que a ação que segue disso é comer, analisando a estrutura da ação, então quando um indivíduo ele visita uma loja, visita um mercado mesmo, por que a gente não podemos chegar de forma analítica na ação que é comprar? E quando a gente considera um preço, por que a gente não pode chegar à troca de ações ou sei lá, ou comprar mesmo, vender? Então parece que o método de análise do Hayek ele deveria ser aplicável aos objetos ou então fenômenos de mercado, e isso iria ser uma espécie de análise a priori do mercado também, né? Só que esse mesmo procedimento ele deve ser aplicável a outros objetos sociais ou fenômenos sociais, como, sei lá, a linguagem, a lei, família, por aí vai. Instituições em geral também, né? Também tem, vale dizer aqui que tem outro aspecto importante da crítica do Hayek. A gente tem que lembrar o que, quando o Hayek descreve o procedimento da lógica pura de escolha dele, que é até bonito, né? Em vez de falar praxeologia, você fala lógica pura da escolha. Parece mais imponente, né? Então, quando o Hayek ele descreve isso, né? Ele faz em termos de uma narrativa de terceira pessoa. Igual ele fala, quando dizíamos que uma pessoa possui comida ou dinheiro, ou então que ela pronuncia uma palavra, a gente sugere que ela sabe que o primeiro pode ser comido, que o segundo pode ser usado para comprar algo, e blá blá blá, por aí vai. E o Hayek aqui ele vai se referir a um agente hipotético que o cientista observa ou estuda. Só que a questão é, e quanto ao caso em que é o próprio cientista social que interage com o fenômeno ou o objeto em questão? Vamos dizer assim que o cientista social ele visita o mercado de um fazendeiro, ou então ele paga por um preço por algo nesse mercado, então que ele vai pagar juros sobre o empréstimo. Então, visto que o mercado, o preço, o empréstimo, os juros também, eles aparecem para o cientista como objetos da própria ação, o que impede ele de tirar conclusões analíticas sobre a ação a partir desses objetos que lhe aparecem por aí, né? Então, existe algo que obriga o cientista social a estudar apenas as relações entre objetos e ações de outras pessoas? O que impede o cientista de estudar a relação entre suas próprias ações e os objetos das suas ações? Então, pelo menos para mim, né, existe dois problemas com a crítica do Hayek na praxeologia. O primeiro é que o Hayek ele não explica por que essa pura lógica da escolha dele aí não pode ser aplicado ao estudo do mercado.
se a gente considerar os fenômenos do mercado como objetos de ação. E, em seguida, também tirando as nossas conclusões analíticas dos conceitos desses objetos. A segunda é que o Hayek ele não explica por que o cientista social não pode aplicar a lógica pura de escolha aos objetos das suas próprias ações, tirar as conclusões disso, né? Então, os problemas que eu mencionei agora, eles são problemas na aplicação e compreensão da própria concepção de praxeologia do Hayek. Então, a gente assume que a concepção da praxeologia do Hayek é válida. E é a mesma do Mises, inclusive. Para quem aí fica falando que o Hayek odiava a praxeologia, isso daí é mentira. O que ele faz é essa crítica que eu descrevi agora. As outras teorias dele, todas seguem da praxeologia. Todas. Eu acho que inclusive a teoria dele sobre direito também se segue. Se eu não estou enganado aqui. Então, a gente só pode chegar e perguntar: se a praxeologia ela vai se aplicar aos objetos A, B e C, por que ela não vai se aplicar aos objetos X, Y, Z? Então, se a gente perguntar se ela se aplica aos objetos da ação A, por que ela não vai se aplicar aos objetos da ação B? O próprio Hayek, ele concorda, ou concordava, né? Felizmente ele está morto, que é possível tirar a conclusão analítica dos objetos A, B e C, considerando eles objetos da ação do agente A. Então, se a gente simplesmente perguntar por que não podemos tirar conclusões analíticas dos objetos X, Y, Z, né, que foi que eu citei em segundo lugar, por que a gente não pode considerar isso objeto da ação do indivíduo B? Então, o que a gente está fazendo aqui é questionar por que os princípios do Hayek eles não se aplicam a objetos pessoas além dos próprios objetos que ele usa para ilustrar os princípios dele. Tomei uma água aqui, né? O negócio de falar é difícil, viu? O que a gente precisa notar aqui é que a concepção do Hayek, lá da pura lógica da escolha dele, ela é parecida, só que ela não é idêntica. Né? Se eu falei que era idêntica, então puxão de orelha em mim mesmo, deixando ênfase aqui. É parecida, mas não é igual. Pelo amor de Deus. O Hayek ele faz um tipo de análise mais conceitual. Só que a praxeologia do Mises ela não se preocupa com a análise conceitual em si. Ela se preocupa com a estrutura formal da ação. E essas duas coisas não são iguais, como o próprio Mises fala, né? Ele fala na ação humana, que a praxeologia ela não se preocupa com a mudança do conteúdo da ação, mas com a sua forma pura e estrutura categorial. Importante isso. Dá ênfase nisso. Então, assim que a gente diferencia o objeto de ação alimento, vamos dizer assim, né, do objeto de ação dinheiro, como o próprio Hayek faz lá na praxeologia hayekiana, vamos dizer assim, a gente está, de acordo com Mises, se referindo ao conteúdo mutável da ação. Então a gente está abandonando a praxeologia propriamente dita. Então isso mostra que o Hayek ele concebe a praxeologia de uma maneira ligeiramente diferente da do Mises. Embora realmente você pode utilizar várias coisas do pensamento do Hayek, como eu mesmo disse em podcast anterior, para poder definir a praxeologia do Mises, porque define bem, né? Porque ele também trabalha com subjetivismo, individualismo metodológico, por aí vai. Dualismo metodológico também. Então, além das questões sobre a aplicação, né, dessa lógica pura de escolha do Hayek, também existe questão séria aí, né, sobre o conhecimento que ela poderia transmitir. Lembrando do próprio exemplo que o Hayek dá, né, que a gente pode, a partir dos conceitos dos objetos, concluir analiticamente algo sobre quais serão as ações. Então, essa proposição simples, ela é necessariamente verdadeira? A gente pode realmente
concluir que a ação do indivíduo, concluir isso, a ação do indivíduo, a partir do conceito de objeto que vai confrontar essa ação? Fica aí a pergunta, né? E se a gente disser que o agente possui comida, isso significa que o indivíduo executará a ação de comer? O que se o agente não possui comida, ele não vai comer comida? Então, peraí. Essa última coisa que eu falei não faz sentido, não. Corta isso, pelo amor de Deus, edição, corta isso. Vamos dizer que... Perdão. Vamos dizer aqui que o agente possui uma bola. Será que ele deve jogar a bola? Então, se o indivíduo possui uma bola, a gente pode concluir analiticamente algo sobre quais serão suas ações? A resposta, claro, é não, né? Isso daí, para quem está acostumado com a leitura do Mises, ele ficava puto com isso. Prever o futuro e os cartomantes que tem aí na economia, tem muito. Hein? Então, talvez a gente pode concluir analiticamente que se um agente possuir uma bola, ele também possui uma esfera e um objeto com volume interno. Aqui a gente tem uma análise conceitual ou tautológica, mas a gente não estabelece com isso uma relação necessária entre o objeto particular e uma ação particular que o indivíduo que possui esse objeto deve realizar. Então, o estudo dos conceitos ele não é igual ao estudo da ação. Isso daí é um ponto muito importante para poder rebater esse argumento do Hayek. Então, nossa, eu tô falando então demais. Vou até beber uma água aqui pra... tá dando um tique nervoso. Um dos pilares fundamentais, né, do pensamento social do Hayek é a afirmação dele de que o estudo do mercado não pode ser a priori. Mas ele mesmo não parece ter percebido que as implicações dessa própria concepção de pura lógica de escolha, né? Que é, ele não vai perceber que o método da análise lógica que ele imaginou, ele poderia ser facilmente aplicado ao mercado e seus vários objetos e fenômenos. Ou seja, isso daí é mais uma crítica interna do que o próprio Hayek concebeu do que uma comparação entre o que ele concebe e que o Mises concebe. E ao conceber que a ciência exata formal ela é inaplicável aos estudos fenômenos de mercado, o pensamento do Hayek ele não está divergindo só do Mises, ele está divergindo do Menger também, né? Porque lá no Investigações, o Menger ele amplamente ele dedica, né, a proposição, ele dedica a dar ênfase na proposição de que a ciência exata formal é válida em todos os reinos do mundo dos fenômenos, e a economia sendo apenas um reino dos fenômenos humanos. Então, o insight do Mises de que a economia é apenas um ramo da praxeologia pode ser rastreado até a visão do Menger da tal da abordagem das leis exatas da cognição, né? E só para pegar aqui novamente, eu já falei muito disso, mas a citação do Menger, né, do Investigações, ele vai fornecer para a gente uma definição boa de ciência exata formal, que é uma ciência que o Mises mais tarde denominou de praxeologia. O que ele vai dizer? O objetivo dessa orientação, que no futuro chamaremos de exata, um objetivo que a pesquisa persegue da mesma forma que todos os domínios do mundo, os fenômenos, é a determinação de leis estritas dos fenômenos, de que regularidades na sucessão de fenômenos que não se apresentam a nós como absolutos, mas que, no que diz a respeito às abordagens da cognição pelas quais os alcançamos, simplesmente trazem em si a garantia do absoluto. É a determinação da lei dos fenômenos que comumente são chamadas de leis da natureza, mas mais corretamente deveriam ser designadas pela expressão leis exatas. E para saber o que é leis exatas, né, eu indico vocês assistirem meu primeiro podcast aqui, que já saiu e está com o nome de Praxeologia.
só isso, se eu não me engano. É o primeiro de todos, é o mais antigo, é o primeiro que tá minha voz lá, o microfone merda e tudo mais. Então, basicamente, isso que é a discordância, né, do Hayek com o Mises e com o próprio Menger, né? Se eu falei que a análise do Hayek é igual a do Mises, em alguma parte, eu não lembro, agora eu tô com isso na cabeça. Perdão, eu confundi. Ela é parecida, mas não é igual. Existem abordagens do Hayek que coincidem com as abordagens do Mises, mas não é a mesma coisa. E é só isso mesmo. As duas, eu deixei até duas críticas, né? Críticas que eu faço ao próprio Hayek. Uma é uma crítica interna e outra é uma crítica comparativa entre o que o Mises propõe e o que ele disse que o Mises propôs. Eu acho que não é a mesma coisa. Então, é só isso mesmo. Boa noite para todo mundo, bom dia também, boa tarde. Seja lá o que for e fui. Fiquem com Deus.